Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. Hoje a gente vai falar dos jogos do Brasileiro da Série A, mais um jogo entre Grêmio e Cruzeiro pelo Brasileiro da Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando da Série A, vamos começar falando de Atlético Mineiro e Goiás. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Coritiba. Já o Goiás, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Avaí. Como os dois times já foram eliminados da Copa do Brasil, os dois times tiveram a semana inteira livre para trabalhar. O Atlético Mineiro que tenta uma vitória para entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. Já o Goiás tenta uma vitória para ficar cada vez mais distante da zona de rebaixamento. O Goiás que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Goiás não vence o Atlético no Mineirão desde 2009. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Esse é aquele jogo que, se o Atlético Mineiro quiser subir mais na classificação do Brasileiro e quiser iniciar uma recuperação, não se pode dar o luxo nem de empatar nesse jogo. Eu vou de 2-0 para o Atlético Mineiro nesse jogo. Agora vamos falar de Fluminense e Coritiba. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Internacional. Já o Coritiba, como já mencionado, perdeu do Atlético Mineiro. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferença. O Fluminense classificou na Copa do Brasil contra o Fortaleza. Já o Coritiba teve a semana inteira livre para trabalhar. O Fluminense que tenta uma vitória para não ver a vantagem com relação ao Palmeiras aumentar. Já o Coritiba tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Coritiba que tenta sua primeira vitória como visitante nesse Campeonato Brasileiro. É o único time da Série A que ainda não venceu fora de casa. Esse jogo, vamos lá. O Coritiba que vai ter estreia do Guto Ferreira. Precisa recuperar pontos, já que das 3 derrotas consecutivas, 2 foram em casa. Contra um Fluminense que sabe que, se não quiser ver o Palmeiras aumentar mais sua vantagem, tem a total obrigação de ganhar esse jogo. Eu vou de 2-0 pro Fluminense nessa partida. Agora vamos falar de Juventude e Botafogo. O Juventude no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Cuiabá. Já o Botafogo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Atlético Goianiense. Como os dois times não estão mais na Copa do Brasil, os dois times tiveram a semana inteira livre para trabalhar. O Juventude que tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. Já o Botafogo tenta uma vitória para subir um pouco mais na classificação do Campeonato Brasileiro. O Juventude que vem de 3 derrotas consecutivas. Já o Botafogo também vem de 3 jogos sem vencer, só que 2 empates e 1 derrota. O Botafogo que tenta quebrar um tabu. O Botafogo não ganha do Juventude em Caxias desde 2001. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Do Juventude é aquele jogo que é a chance de tentar iniciar uma recuperação. O Botafogo é aquele jogo para tentar ficar cada vez mais distante da zona de rebaixamento e ganhar um alívio no Brasileiro. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Corinthians. Já o Flamengo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Atlético Paranaense. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Palmeiras teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Flamengo teve classificação na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Os dois times que estão separados na classificação por 9 pontos. O Palmeiras é o líder e o Flamengo vice-líder. Se o Flamengo ganhar, reduz a diferença para 6 pontos. Se o Palmeiras ganhar, aumenta a diferença para 12 pontos. O Palmeiras que não perde 11 jogos, assim como o Flamengo. Ambos tentou a sua 7ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu acho que o título brasileiro vai começar a ser encaminhado nesse final de semana. Eu vou de 1-0 pro Palmeiras nesse jogo. Agora vamos falar de Fortaleza e Corinthians. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Ceará. Já o Corinthians, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Palmeiras. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes na Copa do Brasil. O Fortaleza teve eliminação para o Fluminense. Já o Corinthians teve classificação contra o Atlético Goianiense. O Fortaleza que tenta uma vitória para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. Já o Corinthians tenta uma vitória para não ver a diferença com relação ao Palmeiras aumentar cada vez mais. O Fortaleza que não perde a 4 partidas, tenta ao mesmo tempo sua 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Corinthians que fica a dúvida se vai abrir mão do Brasileiro para priorizar 100% a Copa do Brasil. contra um Fortaleza que tenta iniciar cada vez mais uma arrancada no campeonato, para ficar cada vez mais livre da zona de rebaixamento.
Eu vou de 1-0 pro Corinthians nesse jogo. Agora vamos falar de Bragantino e Ceará. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do São Paulo. Já o Ceará, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Fortaleza, como já mencionado. Como os dois times não estão mais na Copa do Brasil, os dois times tiveram a semana inteira livre para trabalhar. O Bragantino que tenta uma vitória para não ver o G6 ficar cada vez mais distante. Já o Ceará tenta uma vitória para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. O Ceará que não vence 4 jogos no Campeonato Brasileiro, tenta quebrar um tabu. O Ceará não ganha do Bragantino desde 2016. Esse jogo, vamos lá. Um Bragantino que tem total obrigação de ganhar, pela questão de estar jogando em casa e para não ver o G6 ficar cada vez mais distante. Contra um Ceará que vem pressionado cada vez mais em crise. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e América Mineiro. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Flamengo, como já mencionado. Já o América Mineiro, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Santos. Os dois times que tiveram eliminação na Copa do Brasil no meio de semana, o Atlético Paranaense foi eliminado do Flamengo, já o América Mineiro foi eliminado do São Paulo. O Atlético Paranaense que tenta uma vitória para se manter no G6, já o América Mineiro tenta uma vitória para ficar próximo do G6. O América Mineiro que vem de 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, tenta quebrar um tabu. O América Mineiro nunca venceu o Atlético Paranaense na arena. Esse jogo, vamos lá. Esse é aquele jogo que o Atlético Paranaense precisa de uma vitória para se manter no G6 e dar uma resposta após a eliminação do Flamengo. O América Mineiro tem a chance de ficar próximo do G6 e precisa dar uma resposta após a eliminação do São Paulo. Eu vou de 2-1 para o Atlético Paranaense nesse jogo. Agora vamos falar de Atlético Goianiense e Cuiabá. O Atlético Goianiense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Botafogo. Já o Cuiabá, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Juventude. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Atlético Goianiense teve eliminação na Copa do Brasil pro Corinthians. Já o Cuiabá teve a semana inteira livre para trabalhar. O Atlético Goianiense que tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Cuiabá tenta uma vitória para ficar cada vez mais distante da zona de rebaixamento. Esse jogo, vamos lá. Esse é aquele jogo que se o Atlético Goianiense não quiser ser rebaixado, ele tem total obrigação de ganhar por ser um confronto direto, por ser um jogo em casa. Eu vou de 1-0 para o Atlético Goianiense nesse jogo. Agora vamos falar de Santos e São Paulo. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do América Mineiro. Já o São Paulo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Bragantino. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Santos teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o São Paulo teve classificação contra o América Mineiro na Copa do Brasil. Os dois times que tentam uma vitória para subir na classificação e ficar próximo do G6. O Santos que tenta manter um tabu nesse jogo. O Santos não perde do São Paulo na Vila pelo Campeonato Brasileiro desde 2009. Esse jogo, vamos lá. O Santos que vem alternando entre altos e baixos no Campeonato Brasileiro. Contra o São Paulo que vai estar com a cabeça na semifinal da Copa do Brasil. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de Avaí Internacional. O Avaí no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Goiás. Já o Internacional, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Fluminense. Como os dois times não estão mais na Copa do Brasil, os dois times tiveram a semana inteira livre para trabalhar. O Avaí tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Internacional tenta uma vitória para se manter no G6. O Avaí que tenta voltar a vencer depois de 5 jogos. Esse jogo, vamos lá. Esse é aquele jogo que se o Inter quiser conseguir a vaga na Libertadores, os pontos que perder nesse jogo podem fazer falta lá na frente. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar do brasileiro da Série B, vamos falar de Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio no seu último jogo na competição perdeu do CRB. Já o Cruzeiro, por sua vez, no seu último jogo na competição empatou com a Chapecoense. O Cruzeiro que tenta uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança. Já o Grêmio tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Cruzeiro. Os dois times que estão separados por 10 pontos na classificação. Se o Grêmio ganhar, ele reduz a diferença para 7 pontos. Se o Cruzeiro ganhar, ele abre uma diferença de 13 pontos na classificação. O Cruzeiro que não perde há 7 jogos na Série B. Tenta quebrar um tabu. O Cruzeiro não ganha do Grêmio na Arena desde 2017.
Tipo, esse jogo, vamos lá. Pro Grêmio é um jogo para dar uma resposta após perder a sequência invicta no último jogo. Pro Cruzeiro é a chance de ver o acesso cada vez mais perto. Eu vou numa vitória do Grêmio para esse jogo. Eu vou de 2-1 pro Grêmio. Bom, falamos da Série A, Série B, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!